consegue exercer o seu direito e voltar a ter crédito no mercado. Consulte os consultores através da página do Instagram, @BrasilFinance_. Muito bem, e hoje vamos falar sobre leilões imobiliários e está aqui comigo para nos ensinar e trazer muito conhecimento sobre o assunto, ela que é ex-leiloeira pública, advogada especialista em direito imobiliário pela FGV de São Paulo e leilões de imóveis e com mais de 6 anos de experiência no ramo dos leilões. Hoje eu falo com a doutora Renata Raissa Rodrigues. Muito bem, doutora, seja muito bem-vinda aqui. Muito obrigada, Bruno. Boa noite a você, boa noite a todos. É um prazer estar aqui compartilhando conhecimento sobre leilões. Espero poder contribuir com muito conhecimento para todos vocês. Muito bem, doutora. A primeira pergunta que eu sempre faço aqui é que por trás de todo profissional qualificado, assim como a senhora é, existe a pessoa. Então eu gostaria de saber quem que é, não estamos falando da doutora, estamos falando da Renata. Quem é a Renata Raissa por Renata Raissa? Bom, eu sou uma pessoa muito... Eu gosto, assim, adoro viajar, sou uma pessoa muito tranquila, muito família, muito caseira também, gosto de ficar em casa, estar com os meus cachorros. Tenho 2 cachorros, 2 Goldens, que acaba destruindo a minha casa todos os dias praticamente. Mas eu adoro porque é um amor incondicional, né? Então, assim, eu sou muito família, eu sou muito tranquila mesmo. Adoro estudar também, então estou sempre estudando. Já estou aí na minha 3ª pós-graduação e buscando conhecimento, porque eu acho que é o conhecimento que leva a gente para onde a gente quiser. Falou a doutora, mãe de pet. Mãe de pet. E estudante nas horas vagas. Bom, doutora, vamos começar sobre o assunto, né? Entender um pouco mais sobre os leilões, que para muita gente é um assunto que está um pouco distante até pelo desconhecimento. Então, minha primeira pergunta é: por que os imóveis vão para leilão? Olha, tem algumas hipóteses que o imóvel vai a leilão. Judicialmente, por exemplo, uma pessoa pode estar devendo um condomínio. E a inadimplência dessas cotas condominiais faz com que o imóvel vá a leilão. Então, o condomínio vai entrar com uma ação de execução para cobrar aquelas cotas inadimplentes. E se aquele devedor, o proprietário, não fizer o pagamento das dívidas, aquele imóvel pode ir a leilão. Essa é uma das hipóteses. Outras hipóteses são dívidas entre particulares. Então, digamos que eu estou te devendo um valor, eu não te pago, você me executa e você encontra bens no meu nome. Pode ser veículos, pode ser carro, imóvel, né? Você encontra esses bens e você leva a leilão. E também tem a possibilidade do leilão extrajudicial. Geralmente ocorre no caso de inadimplência de financiamento bancário. Financiamento bancário que a gente já conhece ali, né? Junto à pessoa que quer comprar um imóvel financiado. Se a pessoa não faz o pagamento corretamente daquele financiamento, o banco retoma aquele imóvel para ele. E aí decorre o leilão extrajudicial. Muito bem, o leilão extrajudicial que acontece no caso de financiamento imobiliário. Então, só para a gente aprofundar um pouco mais no assunto e deixar claro, a diferença entre o leilão judicial e o extrajudicial é esse, quando ocorre em âmbito particular ou âmbito de financiamento bancário, é isso mesmo? Basicamente isso. O leilão judicial ele sempre vai decorrer de um processo judicial. Vai ser determinado por um juiz de direito. O extrajudicial não tem vínculo com o judiciário. Ou seja, geralmente ele é conhecido como leilão de banco. Ele pode ser um leilão que o banco determinou pela retomada. Mas também, por exemplo, tem leilões entre particulares. Então, se você quiser vender o seu imóvel com mais celeridade, o site do leiloeiro é uma ótima ferramenta porque tem muita visibilidade. Então, você pode fazer o leilão extrajudicial do seu imóvel por iniciativa particular, aí independente de dívida. Então, nesse caso, se a pessoa optar por fazer esse tipo de transação, né, cedendo o seu imóvel para o leilão, ele tem que estar quitado, ele não pode ter nenhuma pendência financeira, é isso? Não né? necessariamente.
Então, se você tem um imóvel que tem uma dívida condominial, uma dívida tributária ou uma dívida de alienação fiduciária e você não está conseguindo honrar com essas parcelas, você sabe que daqui a pouco você vai começar a atrasar essas parcelas. Você pode colocar no leilão, responsabilizar ali o arrematante ao pagamento desses débitos, que vai ser descontado do valor do lance. Então, digamos que você tenha 10 mil de débitos condominiais, 10 mil de débito tributário e 5 mil, por exemplo, de uma alienação fiduciária, uma parcela. E esses débitos ainda não foram executados judicialmente. Você coloca no leilão o arrematante, esse valor, digamos que o imóvel fosse R$200 mil. Ele vai te pagar o valor correspondente ao imóvel descontado esses R$25 mil de débitos, que é o débito tributário, condominial e alienação fiduciária. Então, é possível fazer isso. E isso não acontece em imobiliária. Geralmente, imobiliária não aceita fazer a venda de um imóvel particular que tenha débitos. E no leilão, por iniciativa particular, é possível. O leiloeiro vai fazer toda essa análise para conduzir aquele imóvel regularmente no leilão. E de onde que vem a avaliação do valor de mercado, né? A gente entende que o leilão geralmente é um valor abaixo do que está de mercado, né? Uhum. De onde que vem essa avaliação? Existe um profissional específico que faz essa avaliação, corretor de imóveis, enfim, existe um profissional que faz essa avaliação para que esse valor seja apresentado no leilão com um arremate inicial ali? No leilão judicial, esse valor de avaliação é definido ou por um perito, ou por um oficial de justiça, ou por corretores de imóveis, por exemplo, que são juntados ali os pareceres pelas partes, ou seja, exequente ou executado. Então, vai ser realizada uma pesquisa de mercado e essa pesquisa de mercado vai determinar o valor do imóvel. E esse valor do imóvel vai ser devidamente homologado pelo magistrado. Então, o primeiro leilão é realizado pelo valor de avaliação e o segundo leilão pelo valor do desconto concedido pelo juiz. E isso nos casos dos leilões judiciais. No extrajudicial, quando você compra o imóvel financiado, naquele contrato que você adquiriu o imóvel financiado, já vai ter o valor do imóvel para fins de leilão. Então, você já vai saber qual que seria o valor que ele iria, como valor de avaliação, num caso de leilão, inadimplência, do financiamento bancário. Muito bem, interessante. E tem muita gente que entende que o leilão é um ótimo investimento, né? Você comprar por um valor menor, né? Para poder estar revendendo depois. Tem muita gente que faz fortuna dessa forma. Uhum. Onde nós podemos encontrar, né, empresas com credibilidade, onde nós podemos encontrar esse tipo de segmento, onde a pessoa pode ir comprar ou dar o arremate com confiança. Uhum. Onde a gente pode localizar o melhor lugar para poder participar desses leilões? Uhum. Bom, a profissão do leiloeiro, ela é regulamentada pela Junta Comercial de São Paulo. Logo, na Junta Comercial de São Paulo vai ter uma relação de leiloeiros, todos os nomes ali dos leiloeiros habilitados, cadastrados e os seus respectivos sites. Então, lá você consegue encontrar quais são os leiloeiros ativos, quais são os sites que eles utilizam para fazer a divulgação do imóvel. É o melhor local, quando a pessoa não conhece ainda sobre os sites, né, os que são mais comuns ali no mercado, para ela começar a buscar imóveis e oportunidades. Além disso, temos agregadores de leilões também, que hoje tem alguns sites que eles fazem... eles agregam todos os leilões dos leiloeiros. Então, você faz uma pesquisa rápida ali naquele site e você consegue encontrar várias oportunidades. E quais são os critérios? Qualquer um pode participar de leilão? Qual que é a documentação necessária? Pessoas com algum tipo de débito, pessoas com, vamos falar popularmente, com a famosa restrição, nome sujo, consegue participar de leilão? Consegue no leilão judicial. No leilão judicial é permitido o parcelamento em até 30 vezes sem juros e esse parcelamento não tem análise de crédito, então a pessoa pode até estar com o nome sujo e ela vai conseguir fazer a arrematação no leilão judicial. No extrajudicial não é possível. O extrajudicial precisa do financiamento bancário se você quiser fazer parcelado. Agora, se você quiser adquirir de forma à vista, é possível você adquirir tanto no judicial quanto no extrajudicial.
O cadastro no site do leiloeiro para participação do leilão geralmente costuma ser muito tranquilo. Eles pedem documento pessoal, comprovante de residência, certidão de casamento, né, se for casado, e você precisa apenas se habilitar no lote que você deseja participar do leilão. Então, o site do leiloeiro vão ter diversos imóveis, você seleciona o imóvel que você tem interesse, se habilita naquele lote e aí você consegue participar regularmente do leilão. Existe alguma documentação específica? E outra questão também, né? São duas perguntas encaixadas em uma. Primeiro é se existe alguma documentação específica para determinado tipo de pessoa. A pessoa física e a pessoa jurídica conseguem participar desse tipo de leilão? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é o seguinte: no que a gente deve se atentar? Quais são os tipos de débito que a gente deve se atentar quando a gente vai tentar participar de um processo de leilão? Tá. Os documentos para a pessoa física basicamente são esses: comprovante de residência, documento pessoal, certidão de casamento. Para a pessoa jurídica, o contrato social e os documentos pessoais ali daquele representante legal que vai ofertar o lance, né? A empresa que vai ofertar o lance. Então, não tem nenhum outro documento necessário, burocrático para a participação do leilão. É super tranquilo. Com relação aos débitos que o arrematante deve se atentar, primeiro, eu sempre destaco que são os débitos de natureza propter rem. Propter rem são aqueles débitos que seguem um bem, é um nome um pouco difícil, mas são aqueles débitos que seguem um bem independente da transação. Por exemplo, o débito tributário vai seguir o bem, ele é decorrente daquele imóvel. Débito condominial é decorrente daquele imóvel. Então, dependendo da situação daquela ação judicial, se é uma ação trabalhista, se é um credor que tenha preferência no recebimento, o arrematante ele pode ser responsável pelo débito condominial daquele imóvel, e é por isso que é necessário fazer todo o levantamento e identificar qual que é a ação. Um outro débito que o arrematante pode ser responsável, por exemplo, no leilão judicial, é o débito de alienação fiduciária. É o débito de financiamento bancário. Esse débito, ele vai sempre ser de responsabilidade do arrematante se ele não for quitado pelo saldo do seu lance. Então, o lance não for suficiente para pagar esse débito, você vai se responsabilizar pelo saldo devedor. Porque o imóvel, quando ele está com agravame de alienação fiduciária, ele pertence ao banco. Se ele pertence ao banco, ninguém pode ter esse imóvel sem antes pagar o banco. E mesmo que você seja o arrematante e esteja adquirindo num leilão judicial, você tem que quitar para você conseguir fazer a transferência da propriedade no seu nome na matrícula. Muito bem, interessante. E a melhor forma de ter o conhecimento dos regulamentos é estar lendo o edital, né? Como que a gente pode entender que as informações que estão ali contidas são informações verídicas, né? Edital é o primeiro passo, né? E fazer entendimento do edital. Mas vamos supor, eu sou uma pessoa leiga, quero participar e não estou conseguindo ter entendimento ali do edital. Primeiro ponto, quem eu devo procurar? E segundo ponto, quais são os pontos que eu devo me atentar para saber se aquele edital é um documento sério ou não? Certo. Bom, o edital faz lei no leilão. Então, o edital, ele é o documento principal para quem quer participar do leilão. Então, o arrematante ele deve se atentar 100% nas informações. Entretanto, nem sempre o leiloeiro consegue todas as informações. Às vezes, ele não consegue informação, contato com o condomínio, para ver se aquele imóvel tem débitos condominiais. Às vezes, ele não consegue o saldo devedor da alienação fiduciária, que poderia ser responsabilidade do arrematante. Talvez ele tenha uma informação que seja de 5 anos atrás, conforme esteja na matrícula, mas ele não tem essa informação atualizada. Então, sim, o arrematante deve confiar nas informações do edital, mas não deve se limitar somente às informações contidas ali. É necessário uma diligência extra edital para levantar as informações necessárias e ver se realmente o arrematante não vai adquirir nenhum débito. É por isso que é necessário a assessoria jurídica, porque isso demanda tempo. O arrematante nem sempre vai ter. Se o arrematante fez ali um curso e quer fazer a arrematação sem assessoria, não tem problema nenhum. Mas você tem que descobrir quem é o síndico, descobrir qual que é o condomínio, tentar conseguir as informações de débitos condominiais, descobrir qual que é o número de contribuinte para levantar débitos tributários, então falar com a prefeitura, e são coisas que levam tempo. Então, essas informações do edital são extremamente importantes, mas é extremamente importante também que o arrematante seja muito diligente em buscar outras informações. Quanto à documentação do imóvel. Então, vamos imaginar que o imóvel
por algum motivo esteja com planta desatualizada, ele esteja possivelmente em processo de inventário. Esse tipo de condição permite que esse imóvel vá a leilão ou é necessário fazer essas regularizações antes para que esse imóvel esteja apto ali no arremate do leilão? É possível o imóvel ir a leilão mesmo que ele esteja ali em discussão de inventário. Quando a pessoa está com uma dívida e o juiz manda executar os bens daquela pessoa, ele vai buscar qualquer bem. Se aquele bem estiver regularizado junto à matrícula direitinho, ele vai ser penhorado. E se aquele bem não tiver matrícula, estiver em inventário, estiver ali uma outra discussão, mas que sabe que a propriedade é daquele devedor, ele também vai ser penhorado. Então, esse é um outro ponto muito interessante, porque se tiver uma ação de inventário, isso pode demorar a regularização do imóvel posteriormente. Então, se o arrematante ele não tem o conhecimento suficiente para identificar qual que é a situação de regularidade daquele imóvel, tanto na matrícula, tanto com relação ao inventário, isso pode postergar o procedimento de transferência da propriedade para o nome do arrematante. E é por isso que, às vezes, tem algumas arrematações que demoram um pouco mais que a outra, porque não foi feita essa previsão ou não foi analisado corretamente para identificar quais seriam os próximos passos daquela arrematação. Muito bem. E uma dúvida aqui sobre o leilão de direitos. Você poderia trazer para nós a definição e a aplicação dos leilões de direito? Certo. Bom, vou trazer aqui dois exemplos com relação a leilão de direitos. O primeiro dele é quando você tem um imóvel, mas você não tem a matrícula dele. Digamos que seja um imóvel no interior, que seja comum aqueles contratos de gaveta, mas que você tenha a informação, já é pública essa informação que esse imóvel é seu. E você está com uma dívida. Só que eu sei, por exemplo, eu sou a credora, eu sei que aquele imóvel é seu. E eu vou pedir a penhora daquele imóvel. E você falar, não, mas esse imóvel não é meu, porque não tem matrícula, que é o tipo RG do imóvel. A matrícula é tipo RG do imóvel. E aí eu vou conseguir comprovar que aquele imóvel é seu, porque você mora lá. Esse imóvel, você tem os direitos de posse desse imóvel, você não tem o direito de propriedade. O direito de propriedade só se adquire com registro na matrícula. Então, você tem os direitos daquele imóvel. Quem arrematar o terceiro, ele vai ter que arrematar aquele imóvel e registrar depois em uma nova matrícula para ter a propriedade daquele bem. Então, esse é um exemplo de direitos. Um outro exemplo de direitos, digamos que seja uma cobrança de cotas condominiais, né, como eu estava falando anteriormente, e esse imóvel que está com dívidas condominiais tem uma alienação fiduciária, um financiamento bancário ali junto à Caixa, Bradesco ou outro banco. Esse proprietário que está ali no imóvel, naquele condomínio, ele tem a posse direta daquele bem, mas ele não tem a propriedade. De quem é o imóvel? Do banco. O banco, ele tem a propriedade daquele imóvel até esse devedor fazer toda a quitação do financiamento bancário. Então, se vem um terceiro e faz a arrematação daquele imóvel, ele é responsável por quitar essa alienação fiduciária ou se subrogar na qualidade de devedor fiduciante, que é o devedor do financiamento bancário. Então, é uma possibilidade também de se adquirir. Então, quando você vê direitos, tem a possibilidade de você fazer a arrematação tranquilamente. Às vezes, as pessoas ficam com um pouco de receio de arrematar imóveis de direitos ali, né, leilão de direitos. Mas, quando a gente faz essa análise e identifica, bom, será que o saldo da alienação fiduciária vai ser quitado pelo valor da arrematação? Se sim, fique tranquilo para arrematar direitos. Como que será a posse desse executado? Eu consigo depois fazer uma transferência, uma matrícula naquele imóvel de forma tranquila? Então, tudo bem, você também pode arrematar aquele imóvel de direitos. Então, são condições. A gente vai eliminando as situações de riscos para definir se aquele imóvel é interessante ou não para arrematar. Mas, no geral, as pessoas que identificam imóveis de direito não precisam se assustar, mas precisam analisar. Bom, a gente está falando muito sobre o lado de quem compra, de quem participa do leilão, né? Eu queria saber agora o lado contrário. Vamos imaginar que uma pessoa tenha financiado um imóvel, passou por momentos de dificuldade, né? Hoje, se eu não me engano, a senhora pode me corrigir, se eu não me engano, são 60 dias para que haja execução do débito, né? Então, se a pessoa está com uma parcela a mais de 60 dias, o banco já pode executar. Nesse caso de execução por uma parcela, duas parcelas, enfim, o banco ele não faz muito questão de quantidade de parcelas, ele faz mais a questão do tempo, né, do atraso. Vamos imaginar que
A determinada pessoa está com mais de 60 dias ali, ela vai ser executada. Existe alguma forma de negociar com o banco? Existe alguma forma dessa pessoa se antecipar a essa execução? Bom, esse caso aí trata-se de leilão extrajudicial. Então, o banco, quando ele identifica que tem uma inadimplência daquele contrato de financiamento bancário, ele precisa primeiro intimar aquele devedor para a purga da mora. É um nome difícil, mas purga da mora é praticamente pagar a dívida. Então, ele precisa intimar obrigatoriamente aquele devedor para o pagamento da dívida, aguardar o prazo de 15 dias. E depois daquele prazo, sem acordo daquele devedor junto ao banco ou sem pagamento da dívida, o banco ele vai consolidar a propriedade. Isso significa que ele vai retomar o imóvel para ele e colocar no leilão. Então, o período para o devedor fazer o pagamento daquela dívida é nesse prazo de 15 dias que ele recebeu a intimação de pagamento da purga da mora, senão ele vai perder esse imóvel. Ele pode até concorrer ali no leilão como arrematante em igualdade de condições, então ele teria preferência na arrematação daquele imóvel. Ele não precisaria incrementar para disputar, aumentar o valor. Então, ele teria igualdade de condições para arrematar. Mas é o momento de fazer o acordo, é antes dessa intimação ou até essa intimação. E existe alguma característica, existe parcelamento desse débito, ou o banco te dá uma intimação e te fala, olha, você precisa fazer a quitação do débito total, senão eu vou te executar. Nesta negociação, existe parcelamento? Como que funciona? Quando você já se depara com esse inadimplemento, você já pode se direcionar até o banco para tentar fazer uma renegociação de parcelas. Quando você faz uma renegociação, você consegue parcelar esse saldo devedor e diluir aquela dívida nas outras parcelas. Quando você já recebe essa intimação, as parcelas vincendas a vencer, elas vão ser incluídas nessa dívida. E aí você teria que fazer o pagamento na integralidade. Então é por isso que quando você se deparar, bom, eu estou já inadimplente, eu vou me dirigir até o banco e fazer uma renegociação para eu não perder esse imóvel, ou não chegar a uma dívida que venha todas as parcelas, né, a vencer e que eu tenha que me responsabilizar por um saldo extremamente alto e que seria inviável ele conseguir, na maioria dos casos, né, se tornar adimplente novamente. Muito bem. Vou te fazer uma pergunta que está fora do roteiro, aí a senhora fica à vontade para poder responder, e caso não tenha esse conhecimento específico, fique à vontade também, mas que veio aqui na minha mente. Existe uma natureza jurídica chamada direito creditório, que são algumas ações, né, precatórios, enfim, né? Geralmente esse tipo de direito é dado a funcionários públicos, né, que estão há determinado tempo, né? Eu ouvi falar que existe um banco, o banco acho que é de Santa Catarina, que o Banco do Brasil integralizou, né? E existe uma infinidade de ações e eles utilizam essas ações, né, para poder fazer quitação ou acordo, né, ou dar como garantia esses direitos creditórios, que basicamente são essas ações desse banco, esses precatórios, enfim. Isso se aplica tanto para leilões de imóveis, como execução fiscal, enfim. No seu conhecimento, a senhora já presenciou alguma situação oriunda, vinda do direito creditório, e caso tenha funcionado ou não, poderia dar algum tipo de exemplo, caso já tenha presenciado esse tipo de negociação? Bom, isso às vezes acontece quando tem um leilão judicial ali. Quando eu estou fazendo a análise daquele processo, eu identifico que no decorrer daquele processo, na vigência daquele processo, às vezes muda de credor umas 3 vezes. Isso significa que um credor ele cede o direito ali daquele crédito, do recebimento daquela ação, para um outro credor. Então, é possível que tenha sim a venda desses créditos, né, da subrogação do direito de receber e a alteração do polo ativo ali da ação, que seria o autor. Então, isso é comum, às vezes acontece de banco, um banco cede para o outro, e tem algumas empresas que estão batendo forte nisso, estão
tem até alguns leilões sendo suspensos, porque elas compram um crédito e faz a adjudicação compulsória do imóvel que está ali penhorado. A adjudicação compulsória seria utilizar aquele imóvel, por exemplo, com o pagamento da dívida. Então, ele vai receber aquele imóvel como pagamento da dívida e pode dar, por exemplo, quitação. Mas se o imóvel que está bem valorizado e ele apresentando ali a planilha atualizada, às vezes ele sai realmente no lucro. Então, acontece sim. Legal, respondido. Mais uma pergunta um pouco técnica, né? Mas eu gostaria de saber o seguinte. O que é leilão de fração ideal? Bom, fração ideal, não sei se o nome já diz, mas é uma parte de um imóvel. Então, pode ser que tenha, por exemplo, um casal, eles estão ali casados, ou digamos que seja divorciado, sob o regime de comunhão parcial, e aquele imóvel ele pode ir a leilão, mas só uma das partes deve. Então, só a esposa ou só o marido deve. Então, quando a pessoa, aquele credor, vai penhorar, ele vai falar qual que são os direitos desse devedor. 50% sobre o imóvel. Então, ele vai penhorar apenas 50% de um apartamento, de uma fazenda, de um sítio, de uma casa, do que for. E nem sempre isso é vantajoso, porque quem arremata, ele vai ser condômino, então ele vai ser coproprietário de uma pessoa desconhecida. Ele vai ter dor de cabeça. Exceto se ele estiver arrematando uma porcentagem com relação a um sítio, uma fazenda. Então, um apartamento não é divisível. Você não vai ficar com uma sala, ele vai ficar com quarto, outro com banheiro. Mas um sítio, um terreno, ele é divisível. Então, você consegue fracionar ali, pegar metade daquele imóvel, se você está arrematando 50%, uma fração ideal de 50% de um imóvel, você consegue. Então, a minha dica é, se for fração ideal de imóvel residencial, fuja. Se for fração ideal com relação a sítio, vale a pena analisar. Excepcionalmente, você pode ver também um leilão que seja a fração ideal de um imóvel comercial. E se aquele imóvel, por exemplo, você vai comprar 50% de um imóvel que tem um comércio e que tem um aluguel, digamos, de R$10.000, talvez compense você receber 5.000 de aluguel e ter 50% daquele imóvel. E futuramente tentar comprar o outro a 50%. Então, excepcionalmente também, em alguns casos comercial, é vantajoso quando já se sabe que tem um contrato de locação ali por um período maior. Então, a melhor forma da mulher se vingar do ex-marido fazendo uma dívida, perdendo metade do imóvel. Tá certo. E outra pergunta técnica aqui que talvez... A gente está falando muito tecnicamente, né? Mas é para poder trazer o conhecimento que às vezes muita gente não tem, né? Sim. Eu queria saber o que é leilão de nua propriedade. Bom, nua propriedade é o seguinte... Uma pessoa ali, digamos que 2 filhos compraram um imóvel e deram o usufruto daquele imóvel para a mãe, né? Até o fim da vida, um usufruto vitalício. Só que aqueles 2 filhos, eles entraram numa dívida. E quando vai fazer a penhora daquele imóvel, vai identificar na matrícula que quem tem o direito de uso desse imóvel até o falecimento, digamos que seja vitalício, é a mãe daqueles devedores. Então, o que pode ir a leilão? Somente a nua propriedade. Então, usufruto é o direito de uso, nua propriedade é o domínio sobre aquele imóvel. Então, a propriedade juridicamente falando. Então, aquela propriedade juridicamente falando pode ir a leilão que vai à nua propriedade. Só que quando um terceiro arremata, ele não tem direito ao uso daquele imóvel até a extinção daquele usufruto. Então, você vai ter que esperar ou uma renúncia daquela usufrutuária que dificilmente vai acontecer, ou o falecimento daquela pessoa que tem o direito de uso. Então, nem sempre é interessante você fazer a arrematação na maioria dos casos não é, de uma nua propriedade, porque você não vai poder alugar, não vai poder usar a posse daquele imóvel, somente vai ter o domínio sobre aquele bem. E vai ter que aguardar a extinção daquele usufruto para poder usufruir. Em alguns casos tem usufruto, mas você já consegue identificar que tem uma ação de inventário. Então é só dar baixa na matrícula e você vai ter o domínio e a propriedade do imóvel, né? A posse e a propriedade. Então você vai ter a propriedade plena. Muito bem. Porque senão fica fácil, né? Para quem denomina usufruto para alguém, a pessoa mesmo com débitos ali de financiamento, o condomínio, uma série de coisas, fica até o final da vida, né? Talvez seja uma boa estratégia aí, né? Porque tem que ser respeitado esse usufruto.
A lei, o leilão e a lei ainda não tem uma situação assim de, não vou respeitar esse usufruto. Como tem uma lei específica para falar, né, desse usufruto e as formas de extinção, e as formas de extinção não traz no seu rol taxativo o leilão, então aquele usufruto ele precisa ser respeitado. Então isso sim seria uma estratégia, por exemplo, mas a pessoa ia poder morar no imóvel ali, mas sabendo que aquele imóvel já não é mais dela, que ela poderia perder a qualquer momento. Né? E com falecimento, com certeza, seria feita a desocupação rápida daquele imóvel. Muito bem. Agora, falando de leilão judicial, quais seriam as formas de pagamento quando a gente participa de um leilão judicial? Leilão judicial tem duas formas de pagamento. A primeira à vista, clássica, e a segunda parcelada. O parcelamento judicial é muito legal porque é aquela situação que a gente falou, não tem análise de crédito e quem tem nome sujo pode arrematar tranquilamente. É uma entrada de 25% sobre o valor daquela proposta e o restante parcelado em 30 vezes. Esse parcelamento não tem juros, também diferentemente do financiamento bancário, que é muito vantajoso. Ele tem apenas uma correção ali do índice do tribunal correspondente. Geralmente aqui em São Paulo é o INPC. Então é uma atualização bem baixinha que pouco muda ali nas parcelas do pagamento mensal. E esse parcelamento, ele é sobre o valor. Não existe aplicação de juros ali? É, sobre o valor. Então, quando você arremata de forma parcelada, você vai fazer o pagamento da entrada e o restante você vai pagar ali durante 30 meses. E para isso você precisa de um advogado, porque durante 30 meses você vai ter que juntar naquele processo o comprovante. Parcela 1, parcela 2, parcela 3. Só quem pode fazer essa juntada é o advogado. Então, conforme vai ocorrendo a quitação dessas parcelas, a gente vai requerendo a baixa, né, daquelas parcelas no processo judicial. O que garante essa arrematação parcelada? Uma hipoteca judiciária. É uma garantia daquele imóvel. Então, o próprio imóvel arrematado, ele vai ficar garantido pelo pagamento daquelas dívidas, né, com um gravame de hipoteca na matrícula. Quitou aquele parcelamento do leilão judicial, essa hipoteca é extinta da matrícula tranquilamente. E aí, no caso, por exemplo, se a gente tiver dentro de um edital de leilão e houver uma oferta do valor à vista, né? Uhum. Quem está, o leiloeiro ali, faz uma proposta no valor à vista. É possível cobrir essa proposta de forma parcelada? Não é possível. A lei traz, no Código de Processo Civil, que o lance à vista sempre terá preferência sobre o pagamento parcelado. O que significa isso? Quando uma pessoa oferta o pagamento à vista em uma proposta que já recebeu um leilão, que já recebeu uma proposta parcelada, ninguém mais pode ofertar proposta parcelada. Só pode haver disputa entre propostas para pagamento à vista. Então, quando você tem interesse em arrematar um imóvel, tem muito interesse, você até pode começar ali no parcelado. Mas se tiver uma disputa, alguém querendo comprar esse imóvel também à vista, você não vai conseguir concorrer parcelado, ainda que o seu lance seja um pouco maior do que o à vista. Excepcionalmente, a Justiça Trabalhista, ela traz essa possibilidade de fazer uma concorrência ali no leilão de disputa entre parcelado e à vista. Mas isso é excepcionalmente na Justiça do Trabalho, porque o trabalhador que está ali processando aquela empresa, ele tem pressa para receber e resolver a sua situação. Então, a Justiça abre essa exceção exclusivamente nos leilões que ocorrem na Justiça do Trabalho. Então, falamos um pouco sobre leilões judiciais. Uhum. Agora vamos abordar sobre os leilões extrajudiciais. Eu queria entender qual que é as formas de pagamento quando a gente se refere a um edital de leilão extrajudicial. Lembrando que os leilões extrajudiciais ocorrem pela retomada, né, de bancos, financiadoras, né, a quem detém o direito do financiamento. Quais são os tipos e as formas de pagamento para leilões extrajudicial? Extrajudicial também tem duas formas de pagamento, à vista e financiado. Então, a pessoa que tem interesse em adquirir um imóvel com 50% de desconto e ainda financiar pagando 5% de entrada, isso é permitido no leilão extrajudicial. Geralmente, a Caixa ela permite uma entrada de 5% sobre o valor daquela arrematação.
Outros bancos permitem uma entrada de mais ou menos 20% a 30% do valor de entrada. É por isso que muitas pessoas, quando estão iniciando ou quando tem pouco capital, elas partem para o leilão da Caixa, porque com uma entrada mínima, você consegue fazer a arrematação de imóvel muito abaixo do preço de mercado, financiar o restante e não se descapitalizar. Então serve até como dica, né? Para quem está Certo. querendo conquistar o primeiro imóvel, né? Talvez seja mais fácil, do ponto de vista financeiro, você participar de um leilão, já que nos moldes normais é exigido no mínimo 20% de valor de entrada para que você consiga fazer o financiamento. E existe uma série de critérios, né, de renda mínima, né, que você precisa ter para executar aquele financiamento junto ao banco. Já no leilão, dependendo do valor, dependendo não, né, você consegue uma entrada de 5% e o parcelamento do saldo residual até 30 vezes, é isso, né? No extrajudicial, você consegue fazer o financiamento que pode até 240 meses, porque é o financiado. No judicial tem um limite de 30 meses, porque não tem juros, não tem financiamento. Mas no extrajudicial, o próprio imóvel arrematado, ele também vai ficar com garantia. Então, ele vai sair de uma alienação fiduciária e vai entrar em outra, que seria a alienação do arrematante. Então, o arrematante ele vai dar uma entrada de 5%, com a análise de crédito que ele já vai ter pré-aprovada, e o restante ele vai ser financiado. Então, ele pode até chegar ao limite ali de 240 meses tranquilamente. Muito bem, doutora. Está sendo muito esclarecedor até agora, né? Que bom. E eu estou tentando trazer o máximo de informação técnica, né, para poder elucidar a quem está assistindo, quem vai assistir ainda, para que essas pessoas tenham um entendimento mais simplista do que é o leilão, né? Vamos lá. Falando tecnicamente aqui, o que é um incremento mínimo? Certo. Incremento mínimo é o valor que você precisa colocar quando está disputando no leilão com outra pessoa. Então, digamos que seja um imóvel de R$200 mil e estamos nós dois disputando aquele imóvel para ver quem é que vai levar. Eu vou colocar 200 mil e você precisa verificar qual que é o valor do incremento mínimo definido pelo leiloeiro. Não tem lei para isso, para definir incremento mínimo. Então, tem alguns leiloeiros que colocam 2 mil, tem alguns leiloeiros que colocam 1.000, tem alguns leiloeiros que colocam 5, tem alguns leiloeiros que colocam 10, eu já vi até colocando incremento mínimo de 15 mil, que para mim é um absurdo, mas ok. Então, isso é o denominado incremento mínimo. Digamos que seja 2 mil. Eu vou ofertar 200 mil, você 202, eu 204, você 206, e aí a gente vai disputando. Então, cada um precisa respeitar um mínimo de R$2 mil, que é o incremento mínimo definido pelo leiloeiro daquele site. Então, basicamente, o incremento mínimo é o valor que você pode dar em cada lance que você vai fazendo dentro do processo do leilão. Exatamente isso. Então, você tem que respeitar esse valor mínimo. Se você falar, não, eu quero disputar. Eu já vi um caso de uma pessoa que o imóvel que estava valendo 120 mil, ao invés de ele incrementar 2 mil, ele incrementou 100 mil. Porque ele estava 80% abaixo de mercado, ele queria muito. Então, ele já elevou para 220 mil aquele imóvel. Então, isso afastou algumas pessoas que ficaram assustadas, porque ao invés de incrementar 2 mil, incrementou 100 mil. E ele não teve muita concorrência ali. Ele acabou levando o imóvel com um valor bem abaixo de mercado. Falando um pouco mais sobre os leilões extrajudicial, existe o critério que o banco faz a análise? Porque para o banco não compensa ter aquele imóvel ali, né? Parado. O banco quer dinheiro, ele quer circulação, né? Existe algum critério que eles utilizam para poder denominar o valor mínimo ali de arrematação? Sim, no leilão extrajudicial ele funciona da seguinte forma. Primeiro valor é o valor do contrato, aquele que a gente falou no início. Então, o contrato de financiamento já vai prever o valor para fins de leilão. Então, o primeiro leilão é o valor do contrato. Segundo leilão, o valor da dívida. Então, se você tem uma dívida, por exemplo, que está em R$10 mil o saldo devedor, o imóvel ele pode ir a segundo leilão por R$10 mil. Mas se você tem uma dívida que ela ultrapassa o valor de avaliação, um imóvel de 200 mil, sua dívida é de 400 mil, ninguém vai arrematar nem na primeira nem na segunda. Mas, obrigatoriamente, no primeiro e no segundo leilão daquela instituição financeira, eles precisam seguir essa regra. Quando se encerra negativo, digamos que o segundo leilão foi 400 mil, acima do valor de avaliação, sem nenhum desconto, sem nenhuma vantagem, aquela instituição financeira ela tem liberalidade de colocar aquele imóvel no leilão por qualquer preço.
É por isso que alguns leilões da Caixa, algumas pessoas até conhecem, tem 95% de desconto. Porque a Caixa já tentou, por exemplo, primeiro leilão, valor de avaliação, segundo leilão, valor da dívida, não vendeu. Terceiro leilão, ela pode colocar ali numa venda direta, por exemplo, colocar 95% para chamar atenção e levarem logo esse imóvel. Porque não é vantajoso o banco ficar com o imóvel parado. Ele ganha com financiamento. Então, você compra financiado no leilão, faz o pagamento ali de juros, enfim, das parcelas, e ela recebe. E se você, infelizmente, deixar de pagar, o seu imóvel também vai a leilão. O próprio imóvel arrematado pode ir a leilão. Muito bem, doutora. E existe, no caso de fazer o arremate, né? Qualquer pessoa pode fazer ou precisa do auxílio de um advogado ou de um profissional leiloeiro para poder participar desse processo? Via de regra, qualquer pessoa pode arrematar. A lei ela não traz uma ressalva de só pessoas acompanhadas de advogado, só pessoas que estejam acompanhadas ali com a atenção do leiloeiro, não. Ele não traz nenhuma ressalva com relação a isso. Mas a figura do advogado, de um assessor especialista, é importante para que o arrematante não ache que aquele imóvel vai sair só por aquele preço. Ele pode se responsabilizar por outros débitos. Débitos condominiais, débito de alienação fiduciária, algum outro débito ali de natureza preferencial, e que isso pode ser prejudicial. Às vezes, a pessoa que está arrematando, ela está economizando numa assessoria, que é um valor ali que mínimo que você não vai ter trabalho de pesquisa de imóvel, de dor de cabeça de entrega de chaves, de emissão na posse, mas você vai ter a certeza que você vai ter uma arrematação segura, célere, o mais célere possível, e de confiança, de você ficar tranquilo que o seu dinheiro não será perdido. Quando você vai se aventurar sem conhecimento, isso é muito arriscado. Então, as pessoas vendem isso, nossa, você pode arrematar sem advogado, e pode mesmo, mas você precisa conhecer minimamente alguns termos legais, a legislação, regras de credores, de pluralidade de credores que têm a natureza preferenciais, aqueles termos extremamente difíceis, para você ter um mínimo de segurança de participar do leilão. Como eu falei, o leilão você começa a participar, mas você vai eliminando etapas. Bom, é direitos, é usufruto, mas esse usufruto está extinto ou não? Eu vou ter que regularizar ou não? Então, você vai por fases, por etapa, para ver se realmente é seguro. E só uma pessoa com conhecimento que vai poder fornecer isso para o arrematante. Bom, a gente já vai falar um pouco mais do conhecimento, como que alguém pode ter esse tipo de conhecimento, mas eu vou abrir aqui o chat, tem uma pergunta. Primeiro, uma observação de palminhas aqui do Rubens Antônio Oliveira. Tá gostando do assunto, né? Que bom. E o Celes 20111, ele tá perguntando o seguinte: é possível fazer visita antes do processo de leilão? Em alguns casos, é possível a visitação do imóvel do leilão. Alguns leiloeiros, eles têm uma equipe que vai fornecer e vai viabilizar aquela visita do imóvel. Para isso, o leiloeiro ele precisa diligenciar, peticionar no processo, requerer autorização judicial e até força policial para poder adentrar naquele imóvel. Então, não são todos os leiloeiros que fazem essa diligência, são poucos. Então, como eu venho de uma empresa de leilões, né, muito conhecida aí no mercado, muito qualificada, eu sei que lá eles têm essa diligência realmente de colocar o máximo de informações possível no site e viabilizar muitas visitas de interessados daquele imóvel que está a leilão. Então, qualquer pessoa consegue fazer esse pedido de visita. O leiloeiro pode fazer esse pedido. Então, isso é uma diligência do leiloeiro de pedir autorização para o juiz, caso ele já não dê de forma expressa, viabilizar a visita, o agendamento com o proprietário daquele imóvel, aquele morador, locatário, proprietário, quem estiver ocupando, e agendar com o arrematante, aquele interessado em visitar aquele bem. Então, isso tudo é responsabilidade do leiloeiro. Mas como isso demanda tempo, nem todos os leiloeiros estão dispostos a prestar esse serviço. Então, algumas empresas de leilões, vale sim você sempre questionar o leiloeiro a possibilidade de visitação para tentar visitar aquele imóvel antes. Muito bem. Olha, o André Rodrigues aqui está falando, olha, que aula, parabéns. Eu tenho um cliente chamado André Rodrigues, eu acho que deve ser ele, hein, tomara. Deve ser. Doutora, vamos supor hipoteticamente que fomos lá, participamos do edital, vencemos o leilão, fizemos... Agora é o processo de finalização da arrematação. Certo. Quais são os custos que compõem essa arrematação?
Bom, primeiro, o valor do lance, né, normal. A comissão do leiloeiro gira em torno de 5 a 6% do valor da arrematação. Depois dessa arrematação, vai ser necessário fazer a expedição da carta de arrematação. Carta de arrematação é o documento que substitui a arrematação em São Paulo, tem o valor de R$ 68, é bem baratinho, às vezes as pessoas ficam assustadas. Quando você vai fazer a emissão na posse é cumprida por um oficial de justiça. E o valor da diligência do oficial de justiça é em torno de R$ 100, então é bem baratinho também. Além dessas despesas, quando você for fazer a transferência do imóvel para o seu nome, você tem que pagar o ITBI. Então, o ITBI, ele é 2, 3 ou 5%, por exemplo, dependendo da cidade e do município, sobre o valor de arrematação. Então, você já paga um valor menor do que uma aquisição normal ali entre particulares. E depois, por fim ali, a transferência da propriedade no registro de imóveis. Então, isso seria registrar que agora o novo proprietário é o Bruno, o arrematante. Então, ali tem alguns custos junto ao cartório. Então, depende, gira mais ou menos entre 1%, por exemplo, do valor ali de arrematação. Eu sempre faço esse levantamento todo e passo para o cliente fazer o cálculo de qual que é a taxa de retorno que ele vai ter depois de pagar todas essas despesas. Muito bem. Eu vou passar um recado aqui e aí a gente já continua. E aí quem estiver assistindo, né, participa aqui do chat, né, vai mandando informação aí, vai mandando as perguntas para a gente estar podendo passar para a doutora aqui para poder sanar todas as nossas dúvidas. Como ela tem sido muito efetiva nas respostas, a gente já teve essa primeira hora das perguntas técnicas e a gente vai entrar um pouco mais nas apresentações aí de estudo de casos, né, que ela já participou. Mas, enfim, vou trazer aqui para vocês o momento empreendedor. Então, para você que tem uma empresa, um projeto, uma startup e que queira ter o link, queira que a gente proporcione esse link junto com o investidor, é só entrar em contato conosco através do Instagram, @o Mundo Inteligente Podcast. Manda uma mensagem lá que a produção vai recepcionar a sua informação e nós vamos fazer o link do seu projeto junto com os investidores. Assim, podendo fazer esse link e você podendo desenvolver o seu projeto, sua startup, podendo crescer junto com os investidores. Como que funciona? Existe um regulamento, você entra em contato lá, a produção te responde com o regulamento. A partir daí, nós te convidamos para que você venha até aqui fazer a exposição da sua proposta e, havendo o interesse e o respeito do regulamento, nós fazemos o link com o investidor. Então, fica o recado aqui. Mande a mensagem lá no Instagram ou pode enviar o e-mail para omundointeligentepodcast@gmail.com. Muito bem, você que está assistindo, quiser continuar mandando as mensagens aqui, a gente vai estar lendo e apresentando aqui para a doutora. Doutora, vamos continuar aqui um pouco mais sobre as perguntas um pouco mais técnicas para a gente poder entrar num contexto um pouco mais aí de suposições, estudos de caso e tudo mais, né? O imóvel ocupado, né? Vamos supor que tem uma família lá, essa família tenha crianças pequenas, ou essa família tenha pessoas com condições de doenças, alguns tipos de doenças. Como que é feita essa integração, né, da posse do imóvel que foi arrematado ali? Bom, primeiro eu quero destacar que o imóvel ocupado não é um problema no leilão. A lei, ela garante, por exemplo, no leilão judicial, que quando o imóvel ele for arrematado, o oficial de justiça vai fazer a desocupação daquele imóvel, ele vai fazer a emissão. Como que aqueles proprietários sabem que aquele imóvel está a leilão? Antes de tudo, ele precisa ser intimado da penhora do imóvel, a constrição daquele bem forçada pelo juiz, e depois ele precisa ser cientificado das datas do leilão, com antecedência mínima de pelo menos 5 dias antes do início do leilão. Então, até o término daquele leilão, vai mais ou menos uns 30, 40 dias. Então, o morador ele já teria ciência daquele leilão para fazer a desocupação de forma voluntária. Mas digamos que ele não faça, ou digamos que tenha crianças, ou idosos, ou alguma pessoa que tenha algum problema de saúde ali.
Infelizmente ou felizmente, né? Infelizmente para as pessoas que estão lá, mas felizmente para o arrematante, isso não é um problema para a desocupação. Então, essas pessoas, elas não têm, por exemplo, nada na lei que vão as proteger em caso de ter criança ou idoso ou qualquer outra pessoa ali que tem uma necessidade especial naquele imóvel. Ele vai ter que fazer a desocupação de alguma forma. Então, essa emissão é feita de forma por acordo, ali acordado entre o arrematante, né, o assessor dele e os moradores, e se houver qualquer recusa, o oficial de justiça vai até o local com o depositário e vai fazer a desocupação forçada daquele bem para entregar aquele imóvel livre de pessoas e coisas para o arrematante. Nossa, que cruel, hein, doutor? É cruel para as pessoas que estão lá, muito triste mesmo, eu fico comovida. Mas, assim, a lei que traz isso, né? Então, o advogado, ele tá defendendo a lei. Mas é bom para os arrematantes que não precisam se preocupar com essa demora na emissão da posse. E não existe nenhuma representação jurídica de quem está ali, né? No caso, a senhora falou que é tranquilo fazer essa desocupação. Não existe nenhuma representação jurídica que dê a possibilidade de prorrogar o prazo das pessoas que estão ali ocupando o imóvel? Olha, isso aconteceu na pandemia. Eu vi muitos casos na pandemia de juízes suspenderem as emissões na posse, porque já não dava mais para visitar imóvel, as pessoas estavam ali dentro de casa, não saía por conta da pandemia, né? E ali reclusas. Então teve excepcionalmente prazos estendidos para emissão. Então pessoas que arremataram o imóvel ali na pandemia demorou um pouco mais para se emitir na posse por conta excepcionalmente dessa situação que a gente viveu. Mas não existe outra regra que traga a lei para que aquela pessoa fique mais tempo no imóvel. Então, a pessoa vai ter que fazer a desocupação de qualquer jeito. Eu sempre tento com os meus clientes, na maioria dos casos eu consigo sucesso nisso, o acordo. Porque eu vou falar, olha, eu não quero que vá um oficial de justiça na sua porta te arrancando e arrancando as coisas da sua casa. Isso é muito constrangedor. Apesar de tudo que você já passou, não precisa passar ainda por isso. Então, eu sempre tento esse acordo porque eu acho que a comunicação resolve tudo. E na maioria dos casos eu consigo, para que aquela pessoa já não tenha mais um trauma de ser arrancado daquele imóvel que foi arrematado. Mas para os arrematantes, eles podem ficar tranquilos porque eles vão se emitir no imóvel, independente de quem ocupe. Bom, se tratando de um imóvel arrematado, né? Foi feito todo o processo, houve a arrematação, já foi depositado o valor ali do lance. Existe alguma possibilidade deste processo de leilão ser cancelado depois que foi feito todo esse processo de arrematação, do depósito dos valores, enfim? Existe alguma ilegalidade, algo que faça com que esse processo seja cancelado? Sim, o leilão ele pode ser cancelado. O que acontece? Quando está ali na vigência do leilão, até o encerramento dele, as partes elas podem fazer acordo, fazer remissão, que seria o pagamento daquela dívida. Então, às vezes, no dia do encerramento, aquela pessoa faz o pagamento da dívida e o leiloeiro, ele não foi intimado em tempo e prosseguiu com aquele leilão, porque ele não foi intimado judicialmente daquela decisão, por exemplo, de suspensão. Às vezes, nem teve suspensão, a pessoa só depositou o valor lá nos autos e quitou a dívida. Aí o arrematante vem, às vezes sem uma orientação ali, faz a arrematação, deposita o valor nos autos, paga a comissão do leiloeiro, e quando vai ver, o leiloeiro vai juntar nos autos, viu que aquele processo já não poderia prosseguir, porque não tem mais dívida. Então, essa é uma das possibilidades, por exemplo, de cancelamento da arrematação. O arrematante ele vai ter que levantar aqueles valores que foram depositados, então o valor de arrematação vai ter que levantar dos autos, e o valor da comissão do leiloeiro vai ter que ser devolvido. Essa é uma hipótese que não teve nenhum erro, por exemplo, para cancelamento daquele leilão. Mas tem outros casos que, por exemplo, teve o leilão, não teve pagamento da dívida, aquele arrematante efetuou o pagamento corretamente nos autos, pagou a comissão do leiloeiro e depois veio um terceiro e impugnou, ou veio o próprio devedor executado e falar, peraí, o leiloeiro não me intimou das datas do leilão. Isso, a lei já coloca como um vício do leilão e cancela tudo. O leiloeiro vai ter que fazer de novo. Peraí, o leiloeiro não intimou um credor que tinha ali, um credor trabalhista, um credor hipotecário. Isso também pode ser um vício e pode anular todos os atos ali do leilão, tendo que recomeçar e cancelar e devolver todos os valores. E isso é uma dor de cabeça.
É por isso que quando a gente fala em arrematar imóveis no leilão, a gente precisa analisar também se o leiloeiro seguiu corretamente os procedimentos legais que a lei determina e se o processo teve os trâmites legais. Porque, como eu falei da penhora, o devedor tem que ser intimado daquela constrição forçada e se ele não foi intimado, vai ter que cancelar tudo para começar novamente ali da intimação da penhora para que ele possa fazer a defesa ali naquele processo. Muito bem. A gente sabe, né, que existe o Código de Defesa do Consumidor e ele traz alguns artigos, alguns parágrafos ali que dá ao comprador o direito da desistência, né? E aí existe as categorias aí. Quando a gente fala de produtos comprados pela internet, você tem 7 dias ali, que é o período que você pode estar desistindo da compra. Quando é uma compra presencial, existe um outro período. E no caso dos leilões, arrematamos ali, fizemos a oferta, só que por algum motivo a pessoa não conseguiu fazer o depósito. É possível a pessoa desistir de um leilão? Não é possível. A pessoa que ofertou o lance ou uma proposta de compra no leilão, ela não pode desistir. Se ela desistir, pode ser imputado sobre ela uma sanção civil, uma sanção administrativa e uma sanção criminal. Ela pode ser responsabilizada por fraude ao leilão, a licitação pública ali, daquele leilão, e ter até uma pena ali de reclusão, detenção. Não costuma acontecer, mas está previsto isso e alguns leiloeiros peticionam requerendo isso no caso de fraude, né, relacionada a essa falta de pagamento nos autos. Então, o arrematante, quando ele quer arrematar, ele tem que ter certeza do que ele está comprando. Porque ele não pode, ofertei o lance e não quero prosseguir mais. Tenho direito a 7 dias de desistência. Isso não existe no leilão. Quando você pode desistir no leilão? Primeiro, se aquele leilão ocorreu algum vício, então se teve alguma situação que gerou prejuízo às partes, pode haver desistência. Ou se tinha alguma informação que gere algum prejuízo àquele imóvel e que não foi publicado pelo leiloeiro. Se tinha algum recurso pendente que o arrematante não tinha conhecimento por não estar no edital de leilão, ele pode desistir depois, porque ele pode alegar, bom, eu não tinha todas as informações porque o leiloeiro, que é obrigado a colocar essas informações no edital, não colocou. Seja por algum, sei lá, por falta de conhecimento ou alguma diligência que não foi realizada, ele não colocou. Então, eu tenho o direito de desistir por isso. Se eu souber que eu vou ser prejudicado de alguma forma, tem alguns recursos que suspende a expedição da carta de arrematação. Imagina você arremata ali no escuro, não sabe que tem esse recurso pendente e você fica esperando ali o tempo daquele processo, daquele recurso, para ter a expedição da carta, para fazer a transferência da propriedade, para se emitir na posse. Então, isso é um problema e isso dá direito à desistência do leilão. Muito bem, doutora. Agora, olha, vamos lá. A gente conseguiu sanar todas as dúvidas técnicas na primeira hora. Que bom. Porém, a gente tem mais 1 hora. Então, a gente precisa render esse tempo. De que forma nós vamos fazer isso? Nós vamos trazer aqui situações, né, hipotéticas para aquelas pessoas que têm o interesse. Gostei do assunto. Não é tão difícil quanto eu imaginava. Eu quero participar de um leilão. Tem um dinheirinho sobrando aqui, eu vou tirar da poupança e vou arrematar um imóvel ali. Minha primeira pergunta aqui, e para a gente poder trazer cenários, tá? Não precisa ser, pode ser algo que a senhora já presenciou, mas aqui para a gente poder trazer cenários. Existe alguma região, alguma cidade do Brasil específica que nós podemos, ao se tratar de investimento, né? Estou com dinheirinho sobrando, vou comprar no leilão para poder ganhar um dinheiro a mais ali. Existe alguma região, alguma cidade específica no Brasil? Não necessariamente precisa ser no local de residência, né? Pode ser em outro local. Alguma região específica ali que a senhora já detectou que tem melhores ofertas do que... Por exemplo, nós que somos aqui de São Paulo, os imóveis aqui eles têm um custo muito alto, né? Maior do que em outras cidades do próprio estado de São Paulo, ou até do Nordeste, Norte, outras regiões. Qual que é o melhor local que a senhora identifica do ponto de vista financeiro para a gente poder fazer a arrematação de um imóvel? Bom,
São Paulo tem muitos imóveis, tem muitas oportunidades. Aqui, leilão, assim, tá bombando, tá em alta, todo mundo fala sobre isso, logo você tem mais disputas nos imóveis. É mais difícil você conseguir com desconto expressivo. Porém, tem algumas cidades que eu tomei conhecimento aí, até conversando com alguns arrematantes, fazendo alguns estudos, que estão em expansão e estão com muitas oportunidades e que tem poucas pessoas querendo arrematar. Uma delas é Curitiba. Curitiba estão passando ali por grandes reformas, tem muitas empresas ali, muitos funcionários fazendo obras e os imóveis todos estão ocupados. Você não encontra imóvel praticamente para comprar e imóvel para alugar. Quem arremata em Curitiba tem grande chance de vender por valor assim muito acima de valor de mercado, porque está escasso. E quando está escasso, o preço eleva. Então, é um dos locais. Um outro local que eu até soube recentemente é Rio Verde, em Goiás. Rio Verde também está em expansão, lá tem um projeto de crescer em 2 anos, duplicar a quantidade de habitantes ali de Rio Verde. Então, também está em bastante expansão. Então, com certeza, é um local ali que é bem interessante para fazer arrematação. Em outros estados, que não seja São Paulo, e esses que eu falei, também tem muitas oportunidades, porque as pessoas ainda não conhecem sobre o leilão. Então, quando eu vejo algum cliente que vem até mim de outro estado, ele sempre vem receoso e falando, olha, que me falaram que pode ser golpe, será que você existe mesmo? Então, é bom até que está me conhecendo mais agora. E eles ficam com esse receio. Então, esse é o pensamento de várias pessoas de outros estados que, infelizmente, ainda não conhecem o mundo incrível que é os leilões. Então, São Paulo é, sem dúvidas, o local mais concorrido. Paraná, ali, Curitiba, é onde tem muita oportunidade, junto com o Rio Verde, ali, Goiás, e outros estados também, Nordeste, que tem muita opção de você comprar imóveis próximo à praia, ali, por exemplo, e utilizar como locação de temporada e ter um retorno bem rápido. E não existe a determinação de você ser residente do local. Você pode morar em São Paulo e comprar em qualquer outro local, né? Você pode, exceto se for financiamento bancário. Financiamento bancário tem que ser na sua residência. Então, você quiser comprar sem o financiamento bancário, se você quiser fazer a arrematação parcelada, ou à vista, no leilão judicial ou extrajudicial, à vista, você consegue comprar em qualquer lugar. Eu tenho um cliente de Londres, da Alemanha, do Chile e de Portugal, que eles querem arrematar e já estão arrematando aqui no Brasil. Pessoas que saíram daqui do Brasil, né, já conhecem, e que eles estão arrematando. Então, esse cliente da Alemanha, ele arrematou em Marília, arrematou no Paraná, arrematou em Mato Grosso do Sul, arremata em todo canto. Então, ele tem muita visão e ele vai atrás de grandes oportunidades e ele consegue. Então, ele arrematou um imóvel por R$82 mil, parcelado com 25% de entrada. E esse imóvel tinha 3 casas, ele já está reformando essas 3 casas, e já as pessoas em Curitiba, as pessoas estão doidas para comprar esse imóvel. Uma das casas já tem proposta por 160 mil, e ele comprou 3 casas por 80. Então, se ele vender cada uma das casas, por exemplo, por 160 mil, quanto que ele teve de lucro nesse negócio? E ele nem pagou todo o valor ainda de 80 mil, ele está pagando parcelas de R$2 mil no processo judicial. Bom, a senhora falou que tem um cliente seu que é de fora do Brasil e está comprando imóvel aqui. Uhum. E se for ao contrário? Se for um brasileiro que queira comprar imóvel em outro país? Uhum. Vamos trazer aqui um caso hipotético. Uhum. A gente sabe que, apesar dos pesares, né, a moeda brasileira é a mais forte aqui da América Latina, né? Então, se a gente for fazer uma consideração sobre o peso argentino e outras moedas aí, a gente consegue entender ali que a nossa moeda tem uma valorização muito maior, até por conta da inflação desses países, etc, etc. Uhum. Seria uma boa opção a gente comprar um imóvel na Argentina, por exemplo? O pessoal está em crise lá, né? A Venezuela está em crise e às vezes o valor do imóvel cai lá para baixo. É uma boa opção ou a gente não pode contar muito com essa questão política, né? Porque é volátil, né? Países que têm a ditadura velada, como a Venezuela, por exemplo, tudo tende a perder, a se desvalorizar ali. Mas, na sua opinião, para quem tem um dinheirinho sobrando aqui, que não quer, que não vai fazer falta e quer adquirir um imóvel em outro país, é um bom negócio? Olha, imóvel é sempre um bom negócio, seja no Brasil, seja fora do Brasil.
A questão é, tem leilões em outros países também. Eu até conheço uma pessoa, assim, participei de algumas palestras, de uma pessoa bem influente e que ele é especialista em leilões nos Estados Unidos e tem muitas oportunidades lá. O ponto é o seguinte, você tem que ser especialista lá, porque no Brasil eu conheço as leis, mas eu não conheço as leis, não estudei as leis dos Estados Unidos. Então eu sei que no Brasil tem a questão de responsabilidade do próprio terreno, dos débitos, de uma consolidação da propriedade, da intimação da purga da mora, esses termos técnicos que diz a lei. Mas eu não sei os termos técnicos, por exemplo, de outro país. Mas tem profissionais sim, e que mostra a excelência, assim, o grande mercado e potencial de você comprar imóveis em outros países. Isso ainda é pouco explorado aqui pelas pessoas do Brasil, porque elas ficam com um pouco de receio de comprar fora, né? Mas eu tenho certeza, assim, plena certeza, que como o leilão ele está sendo expandido e muitas pessoas estão conhecendo essas oportunidades, logo eles também estarão expandindo para fazer aquisição de imóveis em outros países. Eu acho que é sempre um bom negócio adquirir imóveis, seja na Argentina, seja nos Estados Unidos e em qualquer outro lugar. Bom, então, falando do imóvel, tá? Então, vamos falar aqui das características. Casa, apartamento, galpão, terreno, qualquer tipo dessas modalidades pode ser encontrado dentro de um leilão. Um terreno, por exemplo, vamos supor que lá no Nordeste, na frente da praia, tem um terreno ali que a pessoa quer arrematar ali por algum motivo para poder fazer uma pousada, um investimento, enfim. Independentemente da denominação, pode ser encontrado esse tipo de oportunidade dentro do leilão? Sim, é possível encontrar de tudo no leilão. Na verdade, nem só imóvel. Você pode comprar aeronave, tem carros, tem gado, né, que são chamados semoventes. Você pode comprar gado, tem bens materiais, maquinários, às vezes coisas, ar-condicionado, você pode comprar no leilão. Então, tem de todo tipo. Com relação a imóvel, tem terreno, galpão, imóvel comercial, sala comercial, prédios inteiros, andares inteiros, construções, leilão de imóvel tombado, por exemplo, como foi o leilão do Palacete Rosa, que foi arrematado por uma empresa de buffet que faz casamentos, né? Então, é um imóvel tombado que, em tese, não poderia ser feitas muitas reformas, era um imóvel lindo, ali no Ipiranga, que tinha fios de ouro na parede. E ele foi arrematado, mesmo com a dificuldade de fazer o leilão e a arrematação de imóvel tombado, né, pela prefeitura. Então, tem, assim, para todos os gostos e bolsos, é o que eu costumo falar. Já vi terreno ali por R$10 mil, R$12 mil, R$30 mil, e com possibilidade de parcelamento em vários lugares. E terreno, é legal que no leilão ainda não tem muita disputa. As pessoas que estão no leilão querem dinheiro rápido. Então, elas querem comprar, reformar, vender. Comprar, reformar, vender. E no terreno, ela teria que construir para vender mais rápido. E elas não querem esperar. Então, as pessoas que gostam de comprar terreno, caia no leilão, que com certeza vai encontrar muitas oportunidades e vai sair ali na frente de patrimônio, na frente de várias outras pessoas e oportunidades, assim, sensacionais. Bom, a senhora falou aqui dos terrenos de R$10 mil. A gente está falando com pessoas de todos os públicos, todos os bolsos, enfim. Vamos simular um caso aqui específico aí. A senhora encontrou um terreno de R$10 mil. Onde foi que a senhora encontrou esse terreno? E qual foi a forma de negociação para poder arrematar esse terreno? Então vamos imaginar, o rapazinho lá tem 18 anos, conseguiu o primeiro emprego dele, ele está ganhando R$2 mil e está feliz. E não tem onde gastar esse dinheiro, né? Tá guardando, tá fazendo a poupança dele. Provavelmente seria um bom investimento. Imagina, uma pessoa com 18 anos já conseguindo seu primeiro terreno, né? Tirando aquelas pessoas que são privilegiadas, né, da família, enfim. Herdeiros. Os herdeiros. Mas a gente está falando do caso lá da pessoa pobrezinha ali que está querendo crescer na vida. Onde que foi que a senhora conseguiu localizar esse terreno de R$10 mil? Se puder dar a localização. E qual que foi a forma de negociação? A senhora falou que foi parcelado, né? Qual que foi a forma de negociação desse caso em específico? Tá. Eu tive uma experiência um tempo atrás, que foi a arrematação de um terreno, acho que era de 9 mil metros, em Camaçari, na Bahia. Camaçari, na Bahia, é uma área que está tendo muitas fábricas. Foi até na época que teve a mudança da Ford, acho que
a sede da Ford, que foi para Camaçari. Então, era um terreno muito bem localizado e que estava com expectativa de expansão lá. Só que em outros estados, as pessoas não conhecem muito os leilões. E esse leilão, ele estava por R$12 mil, 9.000 metros, em Camaçari, na Bahia. A pessoa comprou parcelado, então ele não entrou em disputa alguma, deu 25% de entrada do valor sobre 12 mil e parcelou o restante. Lá ele poderia fazer tranquilamente um estacionamento, porque tinha muitas fábricas lá, e ele poderia simplesmente aguardar, expandir mais para vender muito mais alto aquele terreno posteriormente. E a pessoa era de São Paulo, e o leilão foi realizado em São Paulo por um processo de São Paulo. Então, a pessoa, por exemplo, a gente mandou um correspondente lá, que é uma pessoa de confiança, um advogado, por exemplo, que vai tirar fotos, ver a localização certinha, a pessoa viu que está a situação numa região ok, em expansão, e fez a aquisição para fazer a venda futuramente. Tem outros aqui em São Paulo também, que tem, às vezes, um pouco mais afastado, tem Extremo Leste, tem Mogi, tem Arujá, em outros locais, assim, um pouco que tem mais terreno, né, um pouco mais afastado, mas bem próximo de São Paulo, e que você consegue comprar terrenos baratos, e se for o caso, depois construir uma casinha ali, fazer uma casa para você visitar os finais de semana, um sítiozinho. Então, assim, tem oportunidade para todos os gostos mesmo. Tem na cidade também, tem alguns imóveis terrenos, tem alguns imóveis que estão ruins, né, são tão ruins assim a estrutura que o leilão ele é avaliado somente o terreno. Então você pode comprar o imóvel pelo valor do terreno, derrubar aquela estrutura e construir. Tem local que tem potencial de construção de 4 andares, de 10 apartamentos. Em uma pessoa que tem uma visão compra com desconto, tem possibilidade de comprar aquele imóvel muito abaixo do preço, só o terreno, demolir, construir um prédio de 4 andares, 10 apartamentos, por exemplo. Qual que é o retorno que ela vai ter se ela arrematasse lá um imóvel por R$60 mil, R$50 mil? Um retorno muito alto. Então, no leilão é legal isso, porque além de você comprar o imóvel com desconto, né, já concedido ali pelo juiz, ainda você pode pegar uma avaliação errada ou uma avaliação que ele não conseguiu avaliar a estrutura e você está comprando tudo só pelo valor do terreno. Tem muitas oportunidades, então assim, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Mas vamos supor que um leigo, olha, gostei do que a doutora acabou de falar. Vou tirar o escorpião do bolso aqui, vou pegar... A senhora falou que nesse caso hipotético não, né? Aconteceu do terreno de R$12 mil lá em Camaçari, ele deu 25 mil, 25% do valor total, né? Isso. Deu menos de R$3 mil, né? Isso. R$3 mil é que a doutora gasta em pizza no final de semana, né? Eu vou chegar nesse nível. Mas... onde localizar isso? Por exemplo, a senhora tem um escritório específico onde a senhora presta esse tipo de serviço, né? Para estar fazendo a representação para os seus clientes. Uhum. Lá no seu escritório, a senhora tem um portfólio, uma lista de imóveis. Uhum. Como que a pessoa pode fazer para poder ter acesso diretamente? Bom, primeiro, todos os dias entram novos imóveis para o leilão. Então, todos os dias surgem novas oportunidades para você adquirir o seu imóvel. No meu escritório, a gente tem uma pessoa específica na equipe que ela só faz buscas de imóveis para os perfis dos clientes que entram em contato comigo. Então, ele fala, olha, eu tenho interesse em terreno em Mogi das Cruzes até R$50 mil. Então, eu vou fazer um filtro e essa pessoa ela vai buscar em vários sites de confiança, nos agregadores de leilões também, em parceria que tem com os leiloeiros, que vai receber em primeira mão esses imóveis e eu vou mandar essa lista para ele. Ele fala, Renata, eu gostei muito desse. Aí a gente parte para toda a análise jurídica de todas aquelas outras situações que a gente falou aqui, de débitos, créditos, enfim. Mas a gente faz todo esse levantamento. Hoje em dia, a pessoa que quer investir, imagino que ela já tem uma vida corrida, porque ela precisa ter dinheiro para poder fazer dinheiro. Então, ela precisa de uma pessoa que faça tudo isso. É trabalhoso você buscar imóveis. Quantos leiloeiros? Tem mais de 1.200 leiloeiros em São Paulo, só em São Paulo. Imagina nos outros estados no Brasil inteiro. Para você entrar em todos esses sites, você tem que ter muito tempo. Você tem que ser herdeiro. Ou contratar o assessor. Muito bem. E para um leigo, eu estou gostando aqui do assunto, eu quero me profissionalizar nesse mundo dos leilões. Somente o advogado pode virar um leiloeiro? Existem cursos específicos? Existe algum tipo de formação? Quais são os critérios mínimos para que você consiga entrar no mundo dos leilões? Bom,
Qualquer pessoa pode ser leiloeiro. E isso é uma informação que não é muito divulgada, porque os leiloeiros não querem concorrentes. Então, não é muito divulgado. Mas tem uma lei específica, um decreto de 1932, que rege ali a profissão do leiloeiro e que fala que qualquer pessoa pode ser, então não precisa ser advogado, não precisa ter nem formação. Basta ser uma pessoa maior de 18. Antes tinha uma exigência de, no mínimo, 25 anos de idade. Isso já caiu por terra. Então, você que tem menos de 25 anos, você pode se tornar leiloeiro. Você precisa ter um site próprio, ou um site desses de assinatura, né, que você pode alugar para fazer os leilões. E um ponto muito importante, você não pode ter sociedade. Então, você não pode ser sócio de ninguém, não pode estar com seu nome figurado ali em qualquer contrato social de outra empresa. Você precisa ser exclusivamente leiloeiro. Então, é uma profissão muito boa. Tem uma questão que, em São Paulo e em outros estados, você precisa pagar uma caução para você se tornar leiloeiro. É como se fosse um seguro de que o leiloeiro não vai receber o valor do lance e vai desaparecer. Ninguém vai fazer isso. E o seguro também não cobriria se fosse um valor de uma arrematação muito alta. Mas em São Paulo, salvo engano, está R$120 mil esse seguro. Só que você pode fazer seguro por apólice, junto a algumas seguradoras que são especialistas nessa função de leiloeiro. Você paga ali um valor mensal, um valor anual, você tem um seguro e você pode se tornar leiloeiro. Basta você dar entrada com os documentos exigidos por lei na junta comercial de sua residência, ali onde você quer se tornar leiloeiro, e aí você espera para você receber a sua carteira de leiloeiro e começar a atuar realizando leilões. E cada estado precisa ter leiloeiro registrado na junta comercial. Então, você em São Paulo, você pode fazer um leilão da Bahia desde que o processo seja em São Paulo. Mas você não pode receber um processo da Bahia se a sua inscrição é de São Paulo. Se você quiser fazer o leilão dos processos da Bahia, você tem que se inscrever como leiloeiro lá. E nada impede de você se inscrever como leiloeiro no Brasil inteiro. Você pode ter aí 27 inscrições de leiloeiros e atuar de forma nacional e captar de todos os estados, ter parceria em todos os estados. Muito bem. E no caso, vou trazer aqui de novo um caso um pouco mais técnico, né? Nós arrematamos, mas de forma parcelada. Uhum. E aí, dentro do prazo do parcelamento, houve uma oportunidade de venda do imóvel. Uhum. Ou do imóvel, ou do terreno, ou do que quer que seja. É possível fazer a venda de um imóvel arrematado em fase de parcelamento? É possível. Você vai fazer a venda daquele imóvel, o valor que a pessoa te pagaria, você já transfere para o processo judicial, o seu advogado vai pedir a baixa daquela hipoteca na matrícula, a gente baixa a hipoteca e já transfere a propriedade para essa terceira pessoa. Então, é só você fazer a quitação no processo. A pessoa que está interessada em comprar aquele imóvel seu, ao invés de ela transferir, por exemplo, o valor todo ali para sua conta, até por uma forma de segurança, o advogado emite uma guia judicial que vai direto para a conta judiciária vinculada àquele processo, né, do imóvel que foi arrematado, e você consegue fazer a transferência da propriedade tranquilamente. Não tem nenhum óbice para isso. Existe algum caso que a senhora tenha pego recentemente ou dentro da sua carreira que é importante trazer o case, alguma situação específica que para muita gente poderia soar como algo muito difícil e aí dentro do processo a senhora conseguiu facilitar? Existe algum case de sucesso mesmo que a senhora pode trazer para compartilhar conosco aqui? Olha, eu tenho vários exemplos aqui de sucesso e de insucesso também de algumas arrematantes que tiveram suas arrematações frustradas. Mas, por exemplo, um ponto importante para todo mundo é que as pessoas que querem adquirir o seu imóvel próprio, vá para o leilão. Porque você consegue ter uma entrada mínima ali, por exemplo, de R$5 mil arrematando um imóvel que valha 200 mil, que você vai arrematar por 100 mil. E depois você vai fazer um financiamento de 95%. Você vai ter o valor da comissão do leiloeiro, que é 5% sobre o valor da arrematação, e 5% ali do valor do imóvel. Depois, você consegue até utilizar o seu FGTS para fazer a quitação de uma parte daquele saldo residual. É um dinheiro do FGTS que está parado. Então, tem muitas pessoas que fazem arrematação, principalmente as pessoas de outros estados que não são São Paulo.
que façam a aquisição por meio do leilão, porque tem muita oportunidade. Todos os dias encerram leilões em outros estados, assim, excelentes oportunidades que, por falta de conhecimento das pessoas ou de segurança em participar, acabam perdendo a chance, por exemplo, de adquirir a casa própria. Então, é possível você ter a sua casa própria com uma renda relativamente baixa, com o FGTS na conta ali parado, a pessoa que já é CLT, e ter a sua casa própria. E depois disso, que você compra um imóvel de 200 mil por 100 mil, você faz o financiamento bancário, quita com o FGTS e depois você vende ali por 200 mil. Você recebeu o valor, quitou o seu financiamento e ainda tem ali 100 mil, 90 mil, 80 mil reais para você começar a investir. Quando você faz isso, você pode arrematar agora até no judicial que não tem juros. Então você vem arrematar parcelado, dá um valor ali de 40 mil de entrada, tem um valor ainda para as parcelas, depois coloca aquele imóvel para alugar, o valor das parcelas paga aquele imóvel, ou melhor, às vezes você consegue até arrematar o imóvel que já está alocado. Você vai receber o aluguel e você vai depositar no processo sem ter que tirar dinheiro do bolso. Então, tem oportunidades assim para todo mundo, são incríveis, as pessoas precisam acreditar e ter um profissional realmente de qualidade ali do lado para fazer essa assessoria, que aí ela pode ir sem medo fazer a arrematação. Então, eu acho que é a dica que eu quero até deixar aqui, um caso de sucesso que teve vários, assim, recentemente, né? De pessoas que fizeram arrematação com entrada de 5 mil reais. Muito bem. O Diogo Rodrigues entrou aqui e está fazendo uma pergunta. O leiloeiro pode fazer captação em todos os estados, certo? Uhum. Certo. Mas ele precisa ir presencialmente em todos os estados, no caso, ou daria para fazer tudo remotamente? Acho que a gente já respondeu, mas é importante fixar, né? Tá. Bom, o leiloeiro, se ele estiver cadastrado em outros estados, já como leiloeiro, todos os leilões hoje praticamente são online. Antes da pandemia, tinha alguns leilões, eu até acompanhava alguns leilões no TRT presencialmente. E tinha alguns leilões no tribunal, assim, presencial. Depois da pandemia, tudo ficou online. Então, você pode comprar imóvel, como o meu cliente da Alemanha, que compra imóvel no interior de São Paulo, no Paraná e no Mato Grosso do Sul. Então, o leiloeiro, ele pode sim captar imóveis de outros estados que ele seja cadastrado, né, ali na junta comercial, e fazer o leilão remotamente, porque tudo é no site dele. Ele só precisa de um site de qualidade e que passe todas as informações para que os interessados arrematantes se sintam seguros em arrematar naquele site, sabendo que vão ter todo o suporte do leiloeiro se for necessário. Bom, vamos supor que a gente tenha comprado um terreno lá em Camaçari. Só que a gente mora aqui e a gente não tem tanta disponibilidade de ir lá. Então compramos, fizemos toda essa transferência de documentação, o imóvel é nosso. Agora, hipoteticamente, vamos supor que alguém, por algum motivo, tenha se apropriado lá do imóvel, do terreno, enfim. O processo de retirada, né, desapropriação dessa pessoa é o processo normal de desapropriação que qualquer retomada de posse pode ter, ou nesse caso de leilão existe algo diferenciado, ou inclusive pode existir alguém que possa ser responsabilizado ali. Acho que eu prefiro reformular a pergunta. Primeiro, vamos falar da desapropriação. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Como que funciona esse primeiro processo? E segundo, existe algum representante que pode nos representar lá no outro estado para que isso não aconteça? Sim. Primeiro, quando você arremata um imóvel, um terreno ou qualquer outro imóvel que seja distante, você tem que dar um fim social para aquele imóvel. Essa é uma obrigação de todo mundo que tem imóvel. Então, você precisa cuidar dele como dono. Um terreno, vamos cercar, vamos fazer um muro, vamos proteger aquele imóvel para que não venham invasores. Invasores, eles estão sempre atentos nos imóveis que estão aparentemente abandonados. Então, para a sua segurança, é melhor que você cuide, que você cerque ali e tenha uma pessoa, por exemplo, que passa ali para dar uma olhada se está tudo certo. A gente tem muitas parcerias, eu tenho muitas parcerias com corretores de outros estados, com advogados de outros estados e que prestam alguns serviços desse tipo, por exemplo, se tiver que diligenciar teu imóvel, se tiver que fazer a venda daquele imóvel, um corretor local.
Então, a gente tem essas parcerias para que o imóvel seja transferido de forma célere. Se você deixar o seu imóvel, comprou o imóvel, deixar abandonado, seja uma casa ou qualquer outro, ele vai ter uma chance de ter uma invasão ali. Só que aí você teria que entrar com uma ação de reintegração de posse, se for o caso, ou uma outra ação que seja competente para aquele fim, para fazer essa desocupação. Então, é melhor que você alugue aquele imóvel ou que você venda aquele imóvel ao invés de deixar ele abandonado. Porque senão você vai comprar e você pode ter uma dor de cabeça posteriormente de uma pessoa invadindo, independente do local. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre o seu escritório? Vamos. No final, eu vou pedir para que a senhora passe as informações comerciais do seu escritório. Mas agora não. Agora eu quero conversar com a senhora sobre os seus serviços ali dentro do escritório. Quais são os tipos de serviço que a senhora presta ali dentro do seu escritório? Bom, o meu trabalho é personalizado de acordo com a necessidade do cliente. Então, tem cliente que já arrematou, porque fez um curso, e vem desesperado. Renata, eu preciso de assessoria para fazer a emissão da posse. Eu preciso ver se eu vou me responsabilizar por algum débito. Então, eu vou fazer o pós-leilão para ele. Eu vou fazer a desocupação do imóvel, eu vou fazer a transferência da propriedade na matrícula ali, passar o imóvel para o nome dele. Eu vou fazer toda a diligência processual que for necessária para que ele tenha uma arrematação dali para frente muito segura. Tem cliente que está começando agora ou que já tem uma experiência e não tem tempo de fazer toda essa parte inicial sozinha. Então, ele pede, Renata, eu preciso que você busque imóveis para mim, para que você faça tudo do início ao fim. Então, como eu falei, eu tenho uma pessoa na minha equipe que vai buscar os imóveis no perfil daquela pessoa e eu vou estar em constante contato ali com aquela pessoa, passando as informações, tirando todas as dúvidas dele ou dela, para que ela se sinta segura em participar daquele leilão. Tem leilão, tem cliente que está interessado em imóvel que vai se encerrar em 25 de outubro, por exemplo. Então, eu já tenho um acompanhamento lá na minha agenda, que eu vou acompanhando, monitorando esse leilão para ver se está ativo, se não está, para quando estiver mais próximo eu fazer toda a análise jurídica, comercial e passar para aquele cliente. O que eu pesquiso para ele? Ele vai assumir algum débito? Qual é o valor total que ele vai ter de custo com essa arrematação? Qual que é o valor que ele pode vender esse imóvel? Qual que é o valor de mercado real desse imóvel? Quanto que ele vai alugar esse imóvel se ele quiser? Qual que é o valor de locação daquele condomínio, daquele imóvel, por exemplo, se ele quiser? Então, toda essa informação é um relatório de 10 páginas, mais ou menos, que eu forneço ali para o cliente, para que ele não tenha que se preocupar em buscar informações em outro lugar. Quanto que vale no mercado? Tá ali as informações do mercado. E se eu quiser alugar? Tá ali as informações do aluguel. Ah, mas quanto que eu vou ter de retorno? Tá ali as informações dos seus custos. Qual que é o prazo? Tá ali a informação se é um processo mais demorado ou se é um processo mais célere. Se você vai demorar um pouco mais para se emitir na posse, se vai ser um pouco menos. Então, todas essas informações, eu uno todas elas e passo para aquele interessado. Então, meu trabalho é assim, do início ao fim, mas sempre de acordo com a necessidade do cliente. Muito bem. Agora vamos falar um pouco do seu escritório comercialmente falando, tá? Então, as pessoas que estão aqui assistindo, gostaram do assunto. Ah, eu tenho um dinheirinho guardado ali, ao invés de comprar um carro porque carro desvaloriza, eu vou comprar um imóvel. O que a senhora pode falar? Eu quero que a senhora se dirija para essa câmera, tá? E que a senhora traga todas as informações comerciais. Como que a pessoa pode te encontrar, aonde a senhora está localizada, quais as suas vias de contato, telefone, redes sociais, etc. Pode se dirigir aqui para essa câmera, por favor. Bom, pessoal, o meu escritório é o RRR Advocacia Especializada em Leilões. Eu sou uma ex-leiloeira pública com muita experiência nessa área e eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Esse é o meu propósito. Então, eu quero mostrar para vocês que vocês podem adquirir a casa própria, que vocês podem ter uma outra fonte de renda se tornando investidores no mercado imobiliário. E não tem nada melhor para vocês investirem do que o imóvel, né, do que o mercado imobiliário. É realmente algo que vai te trazer muito lucro, muita rentabilidade, independente da área que você atue. O meu trabalho é personalizado, então eu vou fazer de acordo com a sua necessidade, eu vou buscar imóveis no seu perfil e eu vou garantir que a sua arrematação seja segura e memorável. Eu tenho o meu Instagram, que é o @rrr.advocaciadeleilão. Me sigam lá tem todas as informações, tem o link que tem o meu WhatsApp direto, também vocês podem me chamar, eu farei o atendimento de vocês da melhor maneira possível.
Tenho meu escritório localizado na Avenida Paulista. Se vocês preferirem fazer uma reunião presencial, estou 100% à disposição. Eu espero realmente levar muito conhecimento para vocês e levar realmente uma grande diferença na vida de vocês, para que vocês possam realmente se tornar grandes investidores e ser de referência. Eu terei a maior honra de fazer parte da história de vocês nesse mundo dos leilões. Muito bem, doutora. A gente está entrando nessa fase final. Nós já estamos finalizando aqui o programa. O nome do programa é O Mundo Inteligente, porque a gente sempre traz conversas inteligentes, sempre. Então, gostaria de agradecer muito a sua presença aqui. Foi muito gratificante recebê-la, porque creio que todos nós, inclusive eu, nós aprendemos com a senhora. E para a gente poder finalizar, eu gostaria de abrir mais uma vez o espaço para que a senhora fizesse suas considerações finais. Pode mandar o recado para alguém, ou pode mandar o recado direto ali para o seu futuro cliente. Uma forma de abrir a mente dessas pessoas que estão assistindo. Fica à vontade, só falar aqui diretamente para a câmera. Bom, pessoal, vocês que assistiram a live aqui, esse podcast, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês compartilhem o meu contato com outras pessoas que vocês gostam e que vocês querem ver o bem dessas pessoas, querem ver elas prosperando. O meu objetivo é fazer vocês prosperarem. Então, espero que vocês contem comigo. Eu vou fazer toda a busca de imóveis no seu perfil, de acordo com o seu limite ali de valor, para que você possa ter uma renda extra, que você possa multiplicar, triplicar o seu patrimônio. Isso é o que o leilão faz com as pessoas. É multiplicação de patrimônio para que você possa chegar em patamares assim inimagináveis. Então, contem comigo. Estou 100% à disposição para atendê-los. Muito bem, falou a doutora Renata Raissa Rodrigues, RRR. Isso. E é isso. Nós encerramos por aqui. Aqueles que estiveram conosco, agradeço. Nos ajude lá seguindo, né? Se inscreva no canal do YouTube, siga os nossos perfis, tanto do programa quanto da doutora, para que vocês sempre tenham a melhor atualização sempre que algo for postado, né? Nosso programa acontece todas as terças-feiras, das 19 às 21 horas. Estamos aqui sempre trazendo o melhor de assuntos que possam agregar conhecimento e informação para todos que estejam conosco. Meu forte abraço e até lá.